Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 24 de julho de 2023, meado de uma segunda-feira, portanto, resolvi compartilhar com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas para ambos, ao presente canal da Cidadania. Hoje irei falar e compartilhar com os senhores e senhoras um tema que, em tese, aparenta ser simples ou comezinho sob a perspectiva do devido processo legal e, por que não dizer, da dinâmica forense, que é exatamente o título, abre aspas, o paradoxo do clássico princípio do duplo grau de jurisdição, fecha aspas. E antes mesmo de adentrarmos diretamente no pano de fundo ou de meta da presente temática, convido os senhores e senhoras para se inscrever no presente canal. Se gostar do presente vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas. Dê o seu like e, se sentir à vontade, faça seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Dito isto, já parto diretamente para o pano de fundo ou de meta da presente temática para delimitarmos contornos e alcances do pano de fundo do mesmo, notadamente no que aduz a dialética existencial, e por que não dizer paradoxo existencial, acerca desse instituto jurídico que permeia o ano-luz na dialética processual, a saber, o clássico princípio do duplo grau de jurisdição em sede do ordenamento jurídico pátrio brasileiro. E esta é exatamente a razão pela qual hoje fui motivado a falar acerca dos contornos e alcances da presente temática, exatamente a fim de delimitar os contornos e alcances do mesmo, notadamente naquilo que ao longo do tempo vem gerando mais céticas resistências aos mais jubilosos fascínios, no que aduz a verdadeira dinâmica do clássico princípio do duplo grau de jurisdição. E aí já inicio trazendo a colação do presente estudo a previsão constitucional do clássico princípio do duplo grau de jurisdição em nossa ordem jurídica interna, a saber, a Constituição Federal de 1988. Notadamente no seu artigo 5º, inciso 55, que diz que aos litigantes em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios de recurso a ela inerente. Vejo, portanto, que o clássico princípio do duplo grau de jurisdição tem assento literalmente constitucional na cabeça do artigo 5º, inciso 55 da Carta da República, para quem à época não olvidara em dizer que todos os litigantes em processo judicial e administrativo, em que pese, têm assegurado o direito do contraditório e da ampla defesa pelos mais diversos meios de recurso existentes na ordem jurídica interna processual, bem como recurso de apelação para combater sentença, recurso de agravo de instrumento para combater decisões interlocutórias das mais diversas, recurso especial para instância extraordinária de superposição de competência do STJ, a fim de pacificar a jurisprudência pátria dos tribunais de segundo grau dos 25 estados da Federação Brasileira, recurso constitucional ordinário diante das clássicas ações de caráter eminentemente originário, bem como ações rescisórias, ações, mandato de segurança de competência da Justiça Federal, mandato de segurança habeas corpus de competência da Justiça Comum Federal Estadual, competência do juiz federal para julgar os crimes políticos,
dentre diversas outras dialéticas que iremos, de forma monográfica, tentar delimitar os contornos e alcance com o objetivo de tirarmos as mais iminentes dúvidas que ao longo da dialética processual, e por que não dizer do dia a dia forense, gera muitas dúvidas na atuação dos eminentes colegas operadores do direito. E aí já começo dizendo que o duplo grau de jurisdição na ordem jurídica interna e que pese somente se dá ou se estende até o segundo grau. Não obstante, o artigo 5º, inciso 55 da Carta da República ser pedagógico no sentido de dizer que em sede de processo judicial e administrativo e aos acusados em geral serão assegurado o direito do contraditório da defesa pelos mais diversos meios de recursos. Mas o fato é que, quando estamos diante do clássico princípio do duplo grau de jurisdição, em que pese estamos apenas postados diante da clássica instância ordinária, que se encerra até o segundo grau. A partir do momento em que se supera o duplo grau de jurisdição, notadamente, né, na instância ordinária, que se vai até o segundo grau, por meio de um recurso de apelação, ou por meio de um agravo de instrumento, que em tese não tem um condão de adentrar no mérito. O fato é que o princípio do duplo grau de jurisdição se limita ao segundo grau. E é por isso que começa a gerar o paradoxo existencial acerca do clássico princípio do duplo grau de jurisdição, que na prática acaba se tornando inócuo, exatamente em razão de diversos obstáculos epistemológicos de acesso à justiça, bem como as clássicas súmulas impeditivas de recurso, súmula 7, súmula 82, súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, que é quase que ipsilis a mesma coisa. Mas o fato é que, em tese, o duplo grau de jurisdição, na prática, se reserva e fica restrito até o segundo grau. Outra particularidade que se faz extremamente necessário no ponto trazer para o presente estudo é que, para além o duplo grau de jurisdição se reservar ou se restringir exclusivamente para o segundo grau, todavia, quando estamos postados diante da clássica recorribilidade extraordinária de superposição, onde temos de um lado o egrégio STJ, responsável para pacificar a jurisprudência dos tribunais de segundo grau de todo o país, e para além disso também o STJ tem competência para fazer o devido controle de legalidade e legitimidade de lei infraconstitucional, lei federal, e de violação à sua própria jurisprudência, súmulas e jurisprudência da própria casa. Temos o Supremo Tribunal Federal, para quem à época Rui Barbosa, considerado como verdadeiro águia de Haia, disse ter a faculdade de errar por último, responsável pela jurisdição constitucional do nosso país, pelo controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade em sede das clássicas ações direta de inconstitucionalidade de caráter eminentemente objetivo. Mas, quando estamos a falar do clássico princípio do duplo grau de jurisdição, se faz extremamente necessário no ponto lembrar, contudo, algumas dialéticas que se fazem presente no bojo do respectivo princípio do duplo grau de jurisdição, bem como algumas competências notavelmente conhecidas como as clássicas
competências originárias dos respectivos tribunais, seja ele de segundo, terceiro ou quarto grau, pois existem competências, ações de competência eminentemente originária, que já nascem no segundo grau, outras nascem no terceiro grau STJ, outros nascem no Supremo Tribunal Federal. Apenas a título de exemplo, lembro que o artigo 109 da Constituição Federal, que trata da competência da Justiça Federal para julgar e processar as demandas, mais diversas demandas, dentre elas está o artigo 109, inciso 4, que prevê que o juiz federal tem competência para julgar os crimes políticos, bem como aqueles, em tese, do dia 8 de janeiro, do atentado aos três poderes, em especial o Supremo Tribunal Federal. O fato é que o artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal prevê competência exclusiva dos juízes federais para julgar e processar os crimes políticos, similares àqueles que ocorreram no dia 8 de janeiro. Pela regra, aqueles crimes em tese, todos aqueles acusados eram para estar sendo processados na Justiça Federal do Distrito Federal, que foi exatamente lá onde ocorreu o caso, o fato. Mas como também em tese existem alguns acusados, supostos acusados, que têm foro privilegiado por ser parlamentar federal, no Supremo Tribunal Federal, em ato contínuo, o Supremo Tribunal Federal, cuja relatoria está na lavra do eminente ministro Alexandre de Moraes, atraiu a competência para o Supremo em razão de existir no rol dos acusados, supostos acusados, pessoas com foro privilegiado. Razão pela qual, em tese, não obstante várias críticas da área de operadores do direito, de grandes juristas, inclusive até do Ministério Público Federal, mas o fato é que as respectivas ações em que pese estão sendo processadas e julgadas exatamente no Supremo Tribunal Federal, não obstante a maioria das pessoas, ao revés, não terem foro privilegiado. Mas o que importa para o presente estudo é exatamente delimitarmos contornos e alcance do artigo 109, da competência do artigo 109, inciso 4, que trata exatamente e atribui competência ao juiz federal para julgar e processar os crimes políticos, conforme aquele do dia 8 de janeiro, dos três poderes, apenas a título de exemplo. Mas o mais interessante é que, da sentença que advém deste julgamento, em que pese o único recurso cabível, é claro, em tese pode haver a possibilidade de caber o embargo se houver alguma omissão, contradição, obscuridade ou alguma teratologia, de acordo com o artigo 489, parágrafo 1º e seguinte do novo CPC. Mas recurso mesmo para rediscutir a matéria é o clássico recurso ordinário constitucional de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, ou seja, não obstante estarmos postados em uma sentença de primeiro grau de um juiz federal que julgara o crime político, daquela sentença, não obstante ser de primeiro grau, o único recurso cabível, sob a perspectiva do duplo grau de jurisdição, é exatamente o clássico recurso ordinário constitucional que deve ser dirigido diretamente para o Supremo Tribunal Federal, é claro, ajuizado no bojo do mesmo processo, cuja admissibilidade é feita pelo Supremo Tribunal Federal, conforme artigo 102, inciso 3, a linha B da Constituição Federal. Vejo, portanto, que aí, por incrível que pareça, estamos ainda em sede do duplo grau de jurisdição. E este recurso ordinário, em tese, ele tem o mesmo condão de uma apelação civil. Ou seja, não precisa submeter aquela dialética dos clássicos recurso especial extraordinário, os agravos no bojo do respectivo recurso especial e recurso extraordinário que não são admitidos na origem para fazer subir. Ao revés, quando estamos a falar do clássico e elencado
recurso ordinário constitucional, mesmo que seja para combater a sentença que julgou o elencado processo versando sobre direito político, este recurso ordinário tem, em tese, a mesma natureza jurídica de uma apelação, ou seja, tanto apelácio, tanto devoleixo. A parte pode, o advogado pode discutir, rediscutir fato e prova como se estivesse no bojo, numa clássica apelação civil, não obstante o recurso ser de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgá-lo. Dito isto, existem outras dialéticas processuais que é muito importante você que é estudante de direito, estagiário de direito, recém-formado, colegas advogados, demais operadores de direito que de alguma forma, ao revés, não ainda se deparam com alguns conflitos ou dúvidas acerca dos contornos e alcance dos presentes institutos de caráter eminentemente processual e recursal. Outra grande dialética que existe na ordem jurídica interna, processual, em sede do clássico princípio do duplo grau de jurisdição, se dá exatamente quando viajamos para a competência do STJ para julgar em sede de recurso ordinário, mandado de segurança e habeas corpus que são denegados. E aí, não obstante estarmos postados de ações, clássicas ações, ou seja, mandado de segurança e habeas corpus, conforme artigo 105, inciso 2, a linha A e B, o STJ tem competência para as decisões que são prolatadas desses mandatos de segurança e habeas corpus, que são ajuizados no segundo grau, seja nos tribunais de justiça ou nos tribunais regionais federais da primeira até a quinta região, e as suas respectivas ordens são mandamentais, são denegadas, cabe o clássico recurso ordinário dirigido ao STJ conforme artigo 105, inciso 2, a linha A e B, e também em que pese estamos em sede ainda da clássica recorribilidade ordinária, pelo qual faz com que o respectivo recurso ordinário tenha natureza jurídica de uma apelação, ou seja, não precisa se submeter àquela dialética do pré-questionamento da matéria, da impugnação em tese específica, da impugnação específica, também não se submete às clássicas súmulas imperativas de recurso, que não pode, como a súmula 7 do STJ, súmula 83, 13, 182, 126, súmula 280 do Supremo, que ipsilis é quase a mesma coisa. Ou seja, veja o importante desse recurso e a competência desse recurso ordinário de competência do STJ, conforme dinâmica do artigo 105, inciso 2, a linha A e B da Constituição Federal, que não obstante estarmos postados de uma decisão colegiada de segundo grau, seja ela no Tribunal de Justiça das 27 federações, seja ela prolatada por um Tribunal Regional Federal da primeira até a quinta região, em que pese este recurso tem a mesma natureza jurídica de uma apelação civil. E, para além disso, existe outra dialética muito interessante em relação à clássica ação rescisória. Quando ajuizamos uma ação rescisória na justiça comum, ao revés, mesmo que esta ação rescisória seja de competência originária do segundo grau, ou seja, Tribunal de Justiça das 27 federações do Brasil, ou de um dos tribunais regionais federais da primeira até a quinta região, em que pese, esta ação rescisória, o acordo que advier de seu julgamento, com efeito, somente poderá ser combatido com clássico recurso especial, ou se houver alguma omissão, contradição, obscuridade, ou violar o artigo, tiver uma decisão teratológica, conforme artigo 489, parágrafo 1º do novo CPC de 2015, com efeito, somente poderá ser impugnada por meio do clássico recurso especial
de competência do STJ, cuja admissibilidade é feita pelo presidente do tribunal local. E quando estamos postados diante de recurso extraordinário, não obstando também os tribunais locais terem competência, mas o Supremo Tribunal Federal já pacificara recentemente que é de competência do STJ fazer a admissibilidade dos clássicos recursos extraordinários, a contínuo criando, em tese, mais uma espécie de súmulas impeditivas de recurso, por que não dizer obstáculo epistemológico de acesso à justiça. Veio, portanto, que, mesmo você ajuizando uma ação rescisória de competência originária do segundo grau, ou seja, seja no Tribunal de Justiça, seja no Tribunal Regional Federal da primeira até a quinta região, em que pese o acordo advindo, o acordo colegiado, ou por maioria, ou por unanimidade de votos, ele somente poderá ser impugnado pelo clássico recurso especial. Não obstante, antes, se houver alguma omissão, contradição, algum erro material, alguma teratologia, conforme artigo 489, parágrafo 1º, em que pese o advogado ser legítimo, o advogado opor o competente embargo de declaração para esclarecer esses pontos obscuros, omissos e até mesmo teratológicos. E, para além disso, também fazer pré-questionamento da matéria para efeito de recurso especial extraordinário, pois o elencado pré-questionamento, em que pese, o STJ tem um pensamento, o Supremo Tribunal tem outro. Para o STJ, exige diz que tem que ser feito o pré-questionamento, mas dispensa, o Supremo diz que não precisa, já está implícito na razão de presente recurso. O fato é que existe uma divisão dialética entre o pensamento do STJ e o Supremo nas mais diversas temáticas, versando sobre direito infraconstitucional e sobre direito constitucional. O fato é que, quando ajuizamos a mesma ação rescisória na justiça de competência originária da Justiça do Trabalho, em que pese, para além de você ajuizar a ação rescisória de competência originária da Justiça do Trabalho, assim também como os mandados de segurança também de competência originária dos respectivos tribunais regionais de trabalho, o julgamento, o acordo que advir dali, em que pese, você também ainda estará na instância ordinária, ou seja, você poderá manusear o clássico artigo ordinário dirigido para o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, inclusive em que pese até mesmo a admissibilidade do mesmo é feito pelo Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Ou seja, mesmo que você esteja diante de uma decisão colegiada do segundo grau da Justiça do Trabalho, aquele acordo poderá ser legitimamente impugnado com o clássico recurso ordinário de competência exclusiva do TST, que também, por via reflexa, é quem tem a legítima competência para fazer a sua admissibilidade. Por via reflexa, também os mandados de segurança sofrem a mesma sorte, seguem a mesma sorte. Diversamente das ações rescisórias que são ajuizadas na Justiça Comum Estadual Federal, que somente, salvo a hipótese de cabimento de embargo para pré-questionar a matéria federal e constitucional e corrigir algum erro material, alguma obscuridade, omissão e até mesmo alguma decisão eminentemente teratológica, conforme artigo 489, parágrafo 1º, em que pese no bojo das respectivas ações rescisórias na Justiça Comum Estadual e Federal, você somente poderá opor ou interpor, e por que não dizer impugnar ou repetir acordo por meio do clássico recurso especial e, se couber, também por meio do clássico recurso extraordinário, se houver matéria eminentemente constitucional. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal já ter pacificado, cabe ao STJ fazer a admissibilidade dos elencados recursos extraordinários. Veja, portanto, que dialética é importante.
Ou seja, como é importante, por exemplo, a vantagem que tem de uma ação ajuizada, ação rescisória ajuizada na Justiça Federal, diversamente da ação ajuizada na Justiça Comum Federal ou Estadual, que você não pode recorrer por meio do recurso ordinário, salvo as hipóteses de mandado de segurança, conforme artigo 105, artigo 105 da Constituição Federal, que você pode manusear se tiver um bojo de mandado de segurança e competência originária da Justiça Comum Estadual ou Federal, você pode opor ou interpor o clássico recurso ordinário diretamente para o STJ. Se você estiver diante de uma sentença do juiz federal que julgou crime político, aí o recurso é ordinário também, constitucional, diretamente para o Supremo. Se você está diante de um acordo que julga ação rescisória na Justiça do Trabalho, ou até mesmo mandado de segurança também de competência originária da Justiça do Trabalho, com efeito você poderá interpor o clássico recurso ordinário para o TST. Inclusive, a legitimidade para fazer a devida admissibilidade do mesmo também é do TST. Ao revés, quando você está diante de um acordo que julgou ação rescisória no bojo da Justiça Comum Estadual ou Federal, você somente poderá manusear o clássico recurso especial e, se tiver cabimento, o recurso extraordinário, versando sobre matéria eminentemente constitucional. É claro que observando toda aquela dialética do pré-questionamento da matéria, da repercussão geral sobre o aspecto político, jurídico e social, no caso tanto do recurso extraordinário, como também recentemente, no ano passado, o Congresso estendeu também para os clássicos recursos especiais. Não à toa criaram o STJ, tem uma corte chamada Corte Especial. Corte Especial composta por 15 ministros, os mais antigos e experientes, para fazer realmente julgamento, dentre diversas outras temáticas, dos clássicos agravos que impugnam, por exemplo, decisões monocráticas do presidente do STJ que inadmite recurso extraordinário. Vejo, portanto, que dialética é interessante. Isso aqui cai em concurso público da área jurídica, AGU, Procurador Federal, Procurador da Fazenda Nacional, Procurador do Banco Central, na clássica prova de exame de ordem da OAB, e etc. Todos os concursos da área jurídica, notadamente a área das procuradorias, Defensoria Pública, em especial do exame de ordem, você precisa saber desta dialética que pega muita gente nas provas e você deixa, por conta de não saber disso aqui, você acaba ficando reprovado na primeira fase e até mesmo na segunda não consegue dissertar porque não tem o domínio dos respectivos estatutos. Tem uma premissa que diz que ninguém pode dizer que sabe de algo se não souber explicar, justificar e exemplificar. É exatamente assim. Se você não souber, você não vai conseguir contextualizar e reverberar na prova da segunda fase, tanto no exame de ordem como nos demais diversos concursos que na maior parte das vezes tem 3, 4 fases. Prova objetiva, subjetiva, segunda fase, prova oral e prova de título. Veio, portanto, o quão é importante você saber dos elencados institutos que estão todos previstos na ordem jurídica interna, espalhados pela Constituição Federal e pelo novo CPC. É claro que alguns instituídos pela própria jurisprudência dos elencados tribunais pátrios. Dito isto, e feito essas breves considerações acerca das diferenças existenciais da recorribilidade ordinária, que eu disse, apenas sintetizando e rememorando o que foi dito até então, o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal trata do duplo grau de jurisdição.
eu disse também que o duplo grau de jurisdição, em que pese, somente se estende até o segundo grau. Não obstante, contudo, no ponto, eu também ter dito, existiam algumas exceções, como por exemplo previsto no artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal, que dá legitimidade ao juiz federal para julgar os crimes políticos, como aqueles que ocorreram no dia 8 de janeiro, lá no atentado aos três poderes, e da sentença que advém daquele julgamento, você somente poderá interpor o clássico recurso ordinário constitucional diretamente para o Supremo, conforme artigo 102, inciso 2, a linha B da Constituição Federal. Disse também que existem as competências do STJ para julgar em sede também de recurso ordinário, conforme artigo 105, a linha B, inciso 2, a linha A e B, os mandatos de segurança de competências originárias e os habeas corpus que são denegados. E aí, o recurso cabível também é o recurso ordinário para o STJ, conforme artigo 105, inciso 2, a linha A e B da Constituição Federal. E você também ainda está na recorribilidade ordinária. E, portanto, dentro do duplo grau de jurisdição. Neste recurso você pode tratar, fazer defesa como você faz numa apelação civil. Tratar de fatos, matéria de fato, direito, inclusive em que pesa até matérias que não foram deliberadas no primeiro grau, ou seja, na origem, ou seja, no tribunal de origem, onde nasceu aquela respectiva e competente ação de natureza e de competência originária, que já nasce no segundo grau, outras nascem no STJ, outras nascem no Supremo Tribunal Federal. Disse também a dialética da ação que você ajuiza na Justiça Comum Federal e Estadual, cujo acordo, seja ele por maioria de votos ou por unanimidade, não obstante, se for por maioria, você ainda pode usar o agravo infringente, não sei nem se existe ainda o embargo infringente, mas o importante é que recurso mesmo para instância de extraordinária de superposição só cabe do acordo que julga a ação rescisória na Justiça Comum Estadual Federal, só cabe o recurso especial. Não adianta tentar induzir o STJ a erro com um recurso ordinário, pois você vai ser condenado por litigância e má-fé, como já vi alguns casos aí. Já quando estamos postados diante de ajuizamento, não somente de mandado de segurança, como da classificação rescisória de competência originária do Tribunal, do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, do acordo que julga a respectiva ação rescisória e o elencado mandado de segurança, cabe o clássico recurso ordinário, que também tem natureza jurídica de uma apelação para o TST. Dito isto, avanço no sentido de dizer que o duplo grau de jurisdição em que pesa existe apenas até o segundo grau. Quando estamos depois do segundo grau, abre-se um novo caderno processual, denotado pelo nome de instância extraordinária ou de superposição, onde entra em ação o STJ, responsável a pacificar a jurisprudência pátria dos tribunais de segundo grau de todo o país. E, para além disso, também o STJ tem competência para fazer controle de legalidade e legitimidade das normas infraconstitucionais e de sua própria jurisprudência e súmulas. Outro sim, o Supremo Tribunal Federal, que tem a faculdade de errar por último, segundo Rui Barbosa, tem legitimidade da jurisdição constitucional, ou seja, para fazer o devido controle de constitucionalidade em sede do controle concentrado ou abstrato, em sede das clássicas e elencadas ações de caráter eminentemente objetivo. Não obstante, tem que dizer
lamentavelmente, repito, lamentavelmente, que existem estatísticas apontando que de 2 milhões de advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, em que pese, somente 4 a 5% conseguem ter um recurso. 4 ou 5% desses 2 milhões de advogados conseguem ter um recurso conhecido no STJ e no Supremo Tribunal Federal, exatamente em razão dessas elencadas súmulas impeditivas de recurso, que impede que as instâncias de superposição extraordinária, bem como do STJ Supremo, não revejam fatos, provas. Para além disso, tem das súmulas impeditivas de recurso, súmula 7, súmula 83, súmula 13, 182 do STJ, 126, e por via reflexo, súmula 380 do Supremo Tribunal Federal, que é quase que ipsilitris a mesma coisa, são todas impeditivas de recurso. Você tem que fazer a clássica impugnação específica, e você pode fazer impugnação específica apontando omissões e é inócuo. Já existe uma minuta para indeferir em série, negar conhecimento em série. Nada mais teratológico e mais humilhante para o advogado ter um recurso não conhecido. Pior do que o recurso não ser provido é o recurso não ser conhecido, porque dá uma sensação de dupla injustiça. Veio, portanto, que, para além de o princípio do duplo grau de jurisdição com efeito somente se estender ao segundo grau, outro sim, por via reflexa, o elencado princípio do duplo grau de jurisdição não consegue a sua plenitude em razão das clássicas súmulas impeditivas de recurso, que acaba gerando toda uma, para além de uma supressão de direito, outro sim, por via reflexa, acaba por ferir e julgar de morte o competente princípio da inafastabilidade da jurisdição, simplesmente em razão das súmulas impeditivas de recursos, que não são poucas, combinada com a impugnação e o instituto da impugnação específica, combinado com o instituto do pré-questionamento da matéria, combinado com o instituto da repercussão geral, com efeito, para além de servir de obstáculo epistemológico de acesso à justiça, por via reflexa, acaba julgando, ferindo e julgando de morte o clássico princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, conforme artigo 5º, inciso 55 da Carta da República de 88. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático de dizer que o princípio do duplo grau de jurisdição, conforme artigo 5º, inciso 55 da Carta da República, em tese, não atinge a sua plenitude exatamente em razão dos diversos obstáculos epistemológicos de acesso à justiça, a luz denotada pelas clássicas súmulas impeditivas de recursos, repercussão geral, pré-questionamento da matéria, ato contínuo, atentando diretamente contra a rigidez do clássico princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Vou ficando por aqui, pessoal. Obrigado, espero que tenham gostado. Se gostado do presente e singelo vídeo, se inscreva no presente canal, dê o seu like, compartilhe o presente vídeo com o maior número de colegas, advogados, estudantes de direito, estagiários e demais operadores de direito. E se sentir à vontade, faça ou deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Fique com Deus e até a próxima.